A minha palavra hoje diz respeito a um fato que para mim é importante como político, porque já foi tratado neste plenário, já é assunto recorrente e precisa ter um fim. Vossa Excelência, creio que é fundador do PT, é petista de muito tempo, e eu entendo que o partido de Vossa Excelência é composto, na sua origem, por muitos líderes sindicais, por sindicalistas, e, no segundo momento, por ideólogos que foram se aproximando de um movimento popular que desaguou num partido político, que terminou ocupando a presidência da República, legitimado pelo voto direto do povo do Brasil. Tem serviços prestados? Tem equívocos, na minha opinião? Tem. Os serviços prestados, evidentemente, são objeto de cumprimentos, e aquilo que não é republicano, aquilo que é incorreto, merece, até por parte da oposição, a crítica construtiva, que é o que eu pretendo, neste fim de tarde de segunda-feira, abordar. Eu me refiro ao caso Rosemary Noronha, que descobri pela matéria da Veja, capa da Veja desse final de semana, que era a exemplo do ex-presidente Lula, de Delúbio Soares, de Silvinho Pereira, de Berzoini, que foi ministro da Previdência. Ela foi uma ativista de movimento sindical nos anos 90. Ela é colocada como uma militante sindicalista dos anos 90. Eu não sabia. E que neste movimento de militante nos anos 90, ela teria se aproximado do ex-presidente Lula, que a teria colocado como Silvinho Pereira, sindicalista, como Delúbio Soares, sindicalista, que terminou tesoureiro do PT, como Berzoini, sindicalista, que terminou ministro da Previdência, todos passaram a ocupar postos de proeminência na estrutura do governo, na estrutura partidária. E a Rosemary Noronha, na estrutura administrativa muito próxima à presidência da República. A minha preocupação refere-se exatamente a um episódio que está para se encerrar ou para ter desfecho dentro de pouco tempo. A matéria da Veja traz a senhora Rosemary Noronha, militante do PT, como objeto de uma sindicância levada a efeito, sindicância administrativa levada a efeito, pela presidência da República atual, pela presidente Dilma, que encarregou a ministra Gleisi Hoffmann, nossa colega senadora, de estabelecer um processo de investigação sobre denúncias feitas pela imprensa, pela revista Veja e por praticamente todos os jornais de circulação nacional, há 1 mês, 2 meses, 3 meses. A matéria da Veja traz agora o produto da sindicância, que coloca os fatos que já eram conhecidos e acrescenta outros fatos que não eram conhecidos. Fatos conhecidos como o uso, por exemplo, do gabinete da presidência em São Paulo para encontro com lobistas, ou encontro entre pessoas para fins não republicanos. Isto é o que a sindicância revela na matéria da Veja. Usufruto da função para benefícios pessoais. Usufruto da função para conseguir empregos para parentes. Tudo isso com alguns detalhes de significação pessoal, como retratando a senhora Rosemary como arrogante com humildes e com atitude muito considerativa em relação aos poderosos, para traçar o perfil da senhora Rosemary. E lá para as tantas, fala sobre um episódio de uma ida da senhora Rosemary com o esposo à Itália, sendo hospedada com honras de chefe de Estado na Embaixada do Brasil, à frente de Sua Excelência o Embaixador Viegas, que a teria hospedado, teria colocado o carro à disposição, teria colocado
todo o esquema que se dá a uma grande autoridade à disposição dela, hospedando-a até no quarto, no salão vermelho do Palácio Dória Pamphili. O que é que me preocupa? A revista Veja foi requintada ao revelar dados da sindicância. Como conseguiu, não sei. Revelou. A mim preocupam duas coisas. A primeira coisa, a proximidade da senhora Rosimério Noronha com o ex-presidente Lula determinaria que o ex-presidente desse uma palavra qualquer, ou de apreço ou de desapreço em relação à conduta da senhora Rosimério. Acho que impunha-se uma manifestação de Sua Excelência, o ex-presidente Lula, tendo em vista que as matérias todas colocam a ex-militante, ou a militante do PT, sindicalista dos anos 90, que teria ocupado funções muito próximas na presidência da República ao então presidente da República, deveria, pelos fatos denunciados, ter uma palavra de reparo de Sua Excelência o Presidente. Não houve até hoje uma única palavra, nada, absolutamente nada. É como se esse caso não existisse, um caso que é tão rumoroso que ocupa capas da revista Veja. Ocupa páginas e páginas de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, etc, etc, etc. Mas o que mais me preocupa e o que me traz à tribuna nesta tarde de segunda-feira. A sindicância, senador Paulo Paim, está apresentada, está revelada pela revista Veja, e ela não pode se encerrar em si própria. Eu não sei se estará havendo algum burburinho entre segmentos do PT, porque o governo da presidente Dilma mandou fazer a sindicância, a fez do conhecimento público e tem agora a obrigação de aquilo que ela, sindicância, apurou, para ter consequência prática, para que o governo não conviva com a improbidade nem com a impunidade, ela signifique instrumento para que o governo entregue este material à justiça, para que a denúncia que foi feita se consubstancie num processo. Para que haja, se for o caso, a punição dos culpados. Para que se dê a ela, Rosimério, o direito e a oportunidade de defesa. Do contrário, ela é alvo de uma sindicância em que ela só é acusada, em que ela só é, nas páginas das revistas dos jornais, alvo de açoite, sem ter a oportunidade que num processo terá de apresentar a sua defesa. Eu acho que se impõe, tanto por obrigação de Estado, como por respeito a uma acusada que tem o direito a se defender, de que se instale o processo, que a denúncia seja feita aos meios da justiça, para que a justiça se faça. E para que a capa de Veja não condene por antecipação, se for o caso, uma pessoa que tem no mínimo direito à defesa. Agora, acho, e aqui trago a minha palavra, acho, e a oposição vai exigir, que aquilo que foi divulgado pela revista Veja e que significa o resultado de uma sindicância levada a efeito pelo governo, precisa se consubstanciar numa denúncia e na instauração de um processo, para que, se culpa houver, a culpada seja punida. Se culpa não houver, se dê à denunciada o direito, legítimo direito, republicano direito de se defender e de colocar os fatos a seu favor. Esta é a posição do meu partido que está colocada e que será cobrada. Obrigado a Vossa Excelência.